paz. Hoje é 15 de setembro de 2021, quarta-feira. Está começando mais um Despertando com a Palavra. Graças a Deus. Deus te prepara emocionalmente. Permita que o Senhor te prepare emocionalmente. Confie e acredite no Senhor. A palavra de Deus em Juízes 7, do versículo 9 ao 15, a gente vê de maneira poderosa, mas bem antes, no capítulo 6, quando a palavra de Deus diz que, no versículo 1 diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos ele os entregou nas mãos do midianita. Mas o Senhor é tão bom que quando o povo está sofrendo, perecendo, o Senhor é longânimo e Ele renova o seu amor. E daí Ele vem e levanta um homem de Deus, para tomar frente e lutar contra os inimigos de Israel. Mas só que esse homem, ele se sentia tão incapaz, ele se sentia tão pequeno, tão diminuído, e tão ineficaz, que ele estava no lagar. Lagar é um local um pouco escondido, e ele estava ali trabalhando, e quando o Senhor chama, ele mesmo, porque a boca fala o que o coração está cheio, e ele mesmo diz: Senhor, eu sou pequeno, eu sou da menor tribo, e além de eu ser da menor tribo, minha família é a menor da tribo, então eu sou menor, eu sou incapaz. E o Senhor, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu estou falando, lendo uma Bíblia NVI. Veja, ele diz poderoso guerreiro. Como ele era guerreiro? Ele estava no lagar, sendo um trabalhador braçal, tratando das coisas do campo, e da colheita, ele não estava guerreando. E veja, o Senhor estava ali o preparando para o que iria ser lançado, para o que iria ser proposto para Gideão. Muitas das vezes nós também ficamos assim. Nós nos achamos diminuídos e nos diminuindo pelas nossas limitações, porque nós olhamos para nós mesmos, pelo nosso lado humano, incapaz de fazer coisas grandiosas por nós mesmos, e nós nos limitamos. Mas saiba, e nossas emoções, elas agem contra nós e nos levam para baixo cada vez mais. Mas veja, Deus nos prepara emocionalmente, e o Senhor foi preparando emocionalmente Gideão. E no capítulo 7, no versículo 9, depois de tanto Gideão provar, pedir sinais ao Senhor, porque ele testou, e ainda assim ele dizia com medo: Senhor, não te ires contra mim, mas se fores o Senhor, se realmente o Senhor vai me dar vitória. E ele lançava mais um teste, e o Senhor falava, e ele preparou o holocausto, foi nos midianitas, e aí fez toda a oferta. E daí eles suspeitaram. Isso o Senhor mandou fazer, e ele foi à noite escondido. Por quê? Porque ele tinha medo. Muitas das vezes o Senhor trata conosco isso mesmo, nosso emocional. Nós estamos com medo, às vezes nós nem imaginamos que vamos conseguir, mas pela fé que nós temos em Deus, nós vamos a si mesmo. E faça isso. Continue indo com medo, porque o Senhor vai te preparando e te capacitando, porque a Bíblia aqui, numa análise textual, nós vimos claramente o quanto Gideão temia, o quanto ele estava com medo, mas ele se colocou na posição de servo, de servir e de obedecer. Ainda que com medo, ainda que testificando, pedindo sinais do Senhor, ele cumpria o que Deus ordenava, ele cumpria o que Deus mandava. Será que o seu medo não está te paralisando? O Senhor está soprando aos seus ouvidos, dizendo: filho meu, filha minha, faça isso, e suas emoções estão te dominando, e você continua presa. E não é porque o mal está tomando conta, e isso não, é por uma limitação sua humana, suas fraquezas, e o medo de você lutar contra sua própria carne.
Talvez o inimigo não é um vizinho, não é um colega de trabalho, e sim você mesmo. Quantas vezes nós nos levantamos muros em nós mesmos, da qual prejudicamos a nós. Levantamos espinhos em nossas vidas, pelos nossos medos, pelas nossas frustrações, pelas nossas emoções que nos deixamos ser dominadas por ela quando nós devemos dominá-las. E daí nós ficamos presos emocionalmente, sua emoção, seu sentimento de capacidade, de que você não é amado, de que poderiam ter feito isso e eu faço isso porque se eu tivesse mais alguém para me ajudar, se eu tivesse quem me levantar, e o Senhor está dizendo, eu estou com você. Guerreiro poderoso, guerreira poderosa, eu estou com você, ó poderoso, ó poderosa guerreira. E a gente despreza a presença do Senhor em nossas vidas, a sua poderosa mão, porque nos deixamos levar por emoções e nós paramos de dar sequência no nosso caminho, na nossa jornada, e paralisamos, porque os nossos sentimentos precisam de distrações, precisam de afago, e a gente não quer pagar o preço. É com medo, é com luta, é com suor. Veja, quando Gideão fez tudo o qual o Senhor fez, durante toda aquela seleção que ele fez no início do capítulo 7, onde ele selecionou muitos homens, e o Senhor disse, ei Gideão, tem demais. Tem demais, 30 mil homens não, é muito, esses homens, e foi fazendo o teste, e foi passando a peneira, e foi peneirando, e só restaram 300 homens para Gideão. E ainda assim o Senhor percebia que Gideão estava fazendo por obediência, mas ainda havia algo em Gideão, emocionalmente, que o Senhor precisava tratá-lo, que ele precisava lidar com suas emoções. Daí o que fez o Senhor? No versículo 9 o Senhor diz assim, naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Imaginem o medo de Gideão. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Então, amigo, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou o Senhor, voltou para o seu acampamento de Israel e gritou, levantem-se, oh aleluia. O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês, glória a Deus. Aleluia, e assim ele fez e cumpriu todo o projeto, seu plano, não é, de guerra. Dividiu os homens e seguiu e foi vencedor. Veja só, depois de tanto o Senhor tratar com Gideão, desde o capítulo 6, onde o anjo que o Senhor enviou já chegou chamando de guerreiro poderoso, onde Gideão, ele testou o Senhor
com tudo aquilo, se estava molhado o algodão, se não estava, se o trigo estava molhado, e depois o holocausto que o Senhor pediu para que ele fosse lá e matasse o boi. Depois de tudo isso, o Senhor percebeu, depois de separar o exército, um grande exército, com milhares de homens, o Senhor pediu para que Gideão diminuísse, porque era a mão do Senhor que iria lutar, que tão somente aqueles guerreiros só seriam usados pelo Senhor, que não podia ser a mais, porque eles precisavam crer e depositar sua confiança no Senhor, e a honra e a glória de tudo aquilo seria de Deus. Se fossem muitos homens, eles achavam que tinham vencido pela sua própria força. O Senhor tirou coisas da sua vida, porque você precisa sentir o poder e a poderosa mão de Deus na sua vida. Não é fulano, a honra, a glória do Senhor, porque Ele usa o que for e o que seja para nos abençoar. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente não suporta, fica com medo, fica pedindo muitas provas. Daí o Senhor usa pessoas. Veja, o Senhor usou o próprio inimigo de Gideão para trabalhar as emoções de Gideão. Deus preparou Gideão emocionalmente através de um sonho que o inimigo de Gideão teve. E quando Gideão o viu temer, quando Gideão ouviu ele achar que ele seria derrotado pela mão de Gideão, ele se sentiu encorajado e percebeu que o Senhor já estava trabalhando para que os midianitas, os amalequitas estivessem em suas mãos e ele pudesse derrotar com aqueles 300 homens. Assim também o Senhor hoje quer tratar com você em nome de Jesus. Não se ache que você é pequeno, que você é menor, que você não é ninguém. Ainda assim, o poder do Senhor se manifestará na sua vida e você será grandemente vitoriosa, porque o Senhor vai prover esse milagre em nome de Jesus. Então creia e permita que o Senhor trabalhe com você emocionalmente. Se você entendesse que esse dedo que aponta para você, te acusando, te diminuindo, é o dedo que tem medo de você não acreditar nessas palavras e saber que elas são mentirosas, porque se você entender isso, você vai permitir o poder do Senhor se manifestar em sua vida. E nenhuma palavra, nenhuma praga, nada que se levante contra você vai poder lhe parar, porque você vai entender e vai se deixar ser trabalhado emocionalmente, entender que você é um guerreiro poderoso do Senhor, que você é uma guerreira poderosa do Senhor, e não é nada, nem ninguém, nem exército nenhum que se levanta contra você que vai te paralisar, porque o próprio Deus já os entregou em sua mão. Então tome posse em nome de Jesus, ó Pai. Quantas pessoas estão frustradas, amedrontadas, com projetos paralisados, porque não entendem e não se deixam ser trabalhados emocionalmente pelo Senhor. Pai, a doença, o laudo, as coisas tomam uma proporção tão grande na vida dessas pessoas. Por quê, Pai? Elas estão emocionalmente abaladas. E a nossa mente, nossas emoções têm poder de controlar. Porque através da nossa fé nós podemos controlar, Pai. Então, em nome de Jesus, injeta porção dobrada de sabedoria em nossas vidas para usar a nossa fé, para praticar a nossa fé, para sermos vigilantes e compreendermos que somos, Pai, mais do que vencedores no Senhor, pois o Senhor, Pai, já levou sobre si toda a enfermidade e através das suas pisaduras nós somos sarados e que possamos viver, compreender essa tua palavra. Ó Pai, então em nome de Jesus, capacita-nos emocionalmente, Senhor, para tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor mesmo já nos deu. É o que nós te pedimos nessa manhã. Te louvamos e te bendizemos em nome do Pai. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.